Fala, meus budocas, vocês estão Trunks? Eu tô Trunks, o Kazaki na área, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto bem polêmico, que é sobre possíveis incoerências em Dragon Ball Daima. Será que o Daima ele realmente tem tanta incoerência quanto a galera tá falando? Será que realmente, assim como até o canal Ei Nerd, né, bem famoso, chegou a falar, será que o Daima é canônico? Ele tá desconsiderando totalmente Dragon Ball Super? Né? Será que o Daima se passa em outra realidade paralela? Vamos conversar hoje sobre isso, né? Vamos ver as evidências que a gente tem. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu acredito serem as mais polêmicas possíveis, né? E começando claramente pela que pegou a galera mais de surpresa desde o episódio um, que é sobre a questão da fusão Potara, né? A fusão dos brincos lá dos Kaioshins. E vamos ver aqui o que a gente teve, né? No episódio um, o Goku, quando ele tá conversando ali com o Kaioshin e o Kibito, ele fala: Espera aí, vocês não se fundiram com as suas Potaras, né? Os brincos Potaras? Achei que não tivesse volta. Como conseguiram fazer isso? E aí vem a explicação, né? Falar que viu que o Goku e o Vegeta se fundiram com os Potaras, mas quando foi absorvido por Majin Buu, por algum motivo a fusão foi desfeita e eles acabaram se separando. E aí eles lembraram disso e pediram pro Majin Buu para tentar fazer isso de novo, né? E aí o Buu fala que quando inalou e cuspiu os dois, eles acabaram se separando. E o Kibito, ele explica que, pelo visto, o corpo do Majin Buu produz um gás misterioso que pode reverter a fusão Potara. E aí isso já causou polêmicas, né? Porque a gente já lembra automaticamente daquela cena da saga Black, em que o Goku e o Vegeta eles estavam pensando novamente fazer a fusão, né? Vindo da parte do Goku. E aí, né, após oferecer pro Vegeta sobre isso, ele acabou perguntando pro Goaço, e o Goaço falou que a explicação que ele deu foi que os efeitos da fusão só duram uma hora naqueles que não são Kaioshins. Então isso acaba ficando estranho, porque não só é exatamente essa explicação, mas o fato de o Goku ter que perguntar sobre isso, o fato de que ele parece não entender até aquele ponto o que tinha acontecido. Porque se não fosse essa questão, a gente podia ver simplesmente como uma das alternativas, né? Teria a alternativa de você entrar no Buu, e aí tem esse ambiente misterioso, bizarro que faz a fusão se desfazer. Como tem essa questão de a fusão só durar uma hora para quem não é Kaioshin, e depois a gente vê também que daria para você reverter essa fusão também pedindo ao Shenlong. Só que soa muito estranho, né? Você pensar que lá na época da Saga Buu, né, que o Vegeta usou essa estratégia de ser absorvido pelo Majin Buu para simplesmente resgatar os amigos que estavam dentro do vilão. Assim que ele chegou lá e retirou a barreira de energia que ele tinha colocado, né, para não ser totalmente absorvido pelo vilão, do nada deu esse bug na fusão e acabou desfazendo, né, o Goku e Vegeta. Então é esquisito você parar para pensar nisso, levando em conta agora a informação do Dragon Ball Daima, de que não, é simplesmente que realmente aconteceu isso, né, não foi a questão lá de uma hora dos Kaioshins, e foi realmente isso que aconteceu. Por quê? Porque, no caso, né, sempre soou meio esquisito essa ideia de que eles ficaram uma hora lutando contra o Majin Buu, né? Sei lá, o Majin Buu demorou uma hora ali pra sacar que realmente não tinha o que fazer contra o Vegito, e quase uma hora, né? E aí, justamente ali no momento certo, quando ele absorveu o Vegito, e também exatamente no momento em que ele tirou a barreira lá, acabou se separando, sabe? Soa meio forçado isso, de que a explicação de que realmente é esse ambiente do Buu que causou isso, né? Então agora não dá pra saber. Parece que o Daima ele desconsidera o que foi falado em Dragon Ball Super, né? Então essa é a primeira informação. Será que o Daima ele se passa em uma realidade alternativa? Sabe? Será que dá pra realmente casar essas duas coisas? De que a fusão ela não ela funciona só por uma hora para quem não é Kaioshin, e aí, coincidentemente, assim que eles entraram lá, a fusão se desfez, sabe? Deu certinho uma hora, parece que é muito conveniente, né? Então parece que essas informações elas não casam. O Dragon Ball Super tenta desconsiderar essa explicação do Z, mas aí agora o Daima vem pra não, mas existe essa possibilidade também, né? E fica bem forçado, né? Eu acho que essa é realmente a primeira informação que faz parecer com que o Daima ele não tá no mínimo se importando com o Dragon Ball Super. Talvez ele seja uma realidade alternativa. Mas uma outra também que é interessante, muita gente não pegou, é dessa cena quando o Goku ele tá conversando ali com a Pendy, né? E ela pergunta sobre o nome dele. E aí ele fala que o nome dele é Goku, ela acha que é um nome esquisito,
mas aí em seguida ele já fala, ah, mas o meu outro nome também é Kakaroto, né? E por quê? Por que, que isso soa esquisito? Porque se a gente pensar lá no filme do Dragon Ball Super Broly, né, foi a primeira instância em que o Goku, partindo dele mesmo, ele foi de bom grado, ele falou que é o seu nome Kakaroto pro Broly, que é outro Saiyajin, né, tinha todo esse entendimento de que ali, após batalhar com o Broly, entender que ele não é um cara mal, né, o Goku ter essa nova visão sobre os Saiyajins, entender que o Broly estava sendo controlado, usado pelos outros e tudo mais, ele passa a ter um senso do que é o orgulho Saiyajin, do que são os próprios Saiyajins renovado. E aí por isso que quando chega no final, né, e a Tilai pergunta o nome do Goku, né, após ele já ter se tornado mais amigável com o Broly, né? Ter ido lá no Planeta Vamp e tudo mais, discutido com a galera. Ele fala que o nome dele é Goku, mas também Kakaroto, né? E encerra o filme com essa ideia que é significativa, do Goku se apresentar para um outro Saiyajin, mostrando seu nome Kakaroto e tudo mais. E isso não é só algo da minha cabeça, né? Tem uma entrevista com o diretor Tatsuya Nagamine em que ele fala sobre isso, né? E até deixei grifado ali, que ele fala que ele sente, né, o Goku sente um renovado senso de orgulho Saiyajin após todos os conflitos contra o Broly nesse filme. Então isso tornava bem mais significativo ele se apresentar pela primeira vez, né, como Kakaroto. Não só falar, ah, eu sou um Saiyajin que foi criado na Terra, eu sei que o meu nome é Kakaroto, né? Ele pedia ali na saga Frieza um pouco do orgulho do Vegeta como um Saiyajin emprestado, mas ele pediu emprestado ali momentaneamente para tentar lutar pela sua raça e tudo mais, não tem o mesmo peso de ele simplesmente entender um pouco mais sobre a raça, ver que eles não são tão ruins, né, a partir do Broly, e aí se apresentar como Kakaroto, sabe? Tem um peso muito a mais. Só que quando você volta nisso no Daima, que é anterior ao filme do Dragon Ball Super Broly, isso acaba perdendo um pouco do peso, né? É outra coisa que parece que o Daima não tomou o devido cuidado ali de pensar, pô, não vamos colocar isso não, porque tira um pouco desse peso, desse significado bonito que a gente tem no Dragon Ball Super Broly, né? E aí, a não ser, de novo, que a gente leve em conta o Daima como uma realidade paralela, né? Ou só sendo uma incoerência, né? Pode ser isso também, quanto pode ser uma realidade paralela. A gente ainda precisa ver coisas mais contundentes levando isso em consideração. Mas agora indo pro próximo, né, que é uma coisa também que pode parecer pequena, mas é importante de se ter em conta, é que desde o episódio 2 o Kaioshin ele demonstra tá muito desconfiado do Glório, né? Ele fala, esse tal de Glório, não baixa a guarda perto dele, ele não devia saber que viramos crianças, mas não ficou surpreso sobre isso, né? Talvez aquele rei tenha... o Goku até fala, né? Talvez aquele rei tenha falado pra ele, né? O Goku, ele é mais... Ele tende a confiar mais nas pessoas, mas o Kaioshin tá sempre desconfiado. E aí quando chega lá no episódio 4 também, de novo, né? Ele fala, parece que o Glório tá escondendo alguma coisa, né? O Rekadan não sabia que tínhamos se transformado em crianças. Acho que é episódio 5, na verdade. E o Glório disse que o rei pediu a ele, mas está parecendo mais que foi ele quem procurou o rei, né, sobre isso. Ou seja, o Kaioshin continua desconfiado sobre ele. Só que isso soa incoerente quando a gente simplesmente lembra lá que no Dragon Ball Z, né, mesmo no mangá original, tem essa parte aí que o Vegeta é todo confiante, fala, nós Saiyajins também podemos fazer isso, né, a gente tem o poder para simplesmente devastar o planeta se a gente quiser. E aí o Kaioshin fala, não, Vegeta-san, né, e aí explica que os Kaioshins todos tinham um nível para destruir para eliminar o Freeza com um dedo, que eles eram muito poderosos e ainda assim eles não conseguiram lidar com o Majin Buu. E aí o Vegeta fica consternado, falando, nossa, esse desgraçado ele pode ler os meus pensamentos. Ou seja, se o Kaioshin ele tem essa habilidade, por que ele não está usando isso no Glório? Por que ele simplesmente não lê os pensamentos dele e descobre as reais intenções, né? Ou seja, mais uma incoerência ali do Daima. E esse aí nem dá pra atribuir e falar, não, mas é uma realidade paralela, não sei o que, não sei o que lá. Não, isso parece que foi realmente um descuido do Daima, até pra haver conflito na história, né? Se você simplesmente não coloca ali, se você lembra dessa habilidade e usa essa habilidade, acabou ali o conflito entre o Glória e o Kaioshin. Então a gente precisa de uma certa suspensão de descrença, mas também parece incoerente, né, com Dragon Ball Z. Pode ser mais uma coisa aí que foi um deslize do Daima, né? E para encerrar, eu acho que o mais importante, que gerou até bastante discussão na comunidade, é esse do caso de que no episódio 5 também tem esse momento em que o Goku ele tá ali perto do Kaioshin, né? E ele tá passando as instruções lá para pro maluquinho novo para ir buscar o pessoal que ficou na Terra, né? O grupo lá do Vegeta, da Bulma e do Piccolo. E aí ele simplesmente cita na frente do Goku
que o planeta chamado Terra, né, o planeta Terra, se localiza no sétimo universo, no universo 7 e fala isso na frente do Goku, e o Goku simplesmente não liga, sabe? Não fica surpreso, não percebe ali que isso seria algo muito importante, é uma revelação que só deveria vir pro Goku quando ele luta contra o Bills lá, que seria, acho que 3 anos depois, né? Se o Daima se passa em 775 o encontro dele com o Bills é em 778, só 3 anos depois ele deveria descobrir isso. Que a Terra se localiza no universo 7 e existem vários outros universos. E, consequentemente, o Goku já ficaria interessado nesses outros universos, né? Em saber se existem outros seres poderosos. Mas não, aqui a obra trata com uma naturalidade como se ele já soubesse, fosse uma informação que ele já sabe. O que dá a entender que pode ser uma incoerência, né, um deslize, ou que, novamente, o Daima ele se passa em uma outra realidade. Né? É esquisito, não dá pra entender se ele tá desconsiderando o Dragon Ball Super, ou se ele se passa numa outra realidade, ou se é só uma incoerência ali, os produtores não sacaram isso, não se lembraram disso, né? Porque, voltando aqui, ó, no Batalha dos Deuses é a primeira vez que a gente vê isso, né? O Bills fala que ele é o deus da destruição do sétimo universo, né? E há um total de 12 universos, e ele explica até mais lá, né? Não acho que devem haver seres ainda mais poderosos, algo que instiga o Goku. E o Goku, apesar dele ser meio burrinho, né? Não é tudo também que dá pra você falar, pô, mas você pode sair falando um monte de coisa pro Goku e ele vai esquecer, não vai entender, não vai se ligar. Né? Ele é um personagem mais extrovertido ali, mais desligado, um pouco mais burrinho, mas ele não é tão burro assim, né? Tanto que ele entende rapidamente várias coisas ao longo da obra original, ele é estrategista, ele sabe ser inteligente quando é preciso, mas o Daima tá brincando muito com isso, né? E mesmo levando em conta que ele ficou mais jovem, o próprio Daima fala que não, na verdade eles encolheram, mas não é como se a mentalidade deles tivesse voltado a ser de criança. Então o Goku ele deveria ser um pouco mais sagaz, né? E só que uma coisa que vale ser levado em conta é que até procurei isso, né? Eu mostrei a cena do Batalha dos Deuses, mas na adaptação disso para Dragon Ball Super eles retiraram essa cena, né? Tem ali eles lutando ali naquele lugar que parece ser a estratosfera, que ainda não é exatamente o espaço, né? Porque senão o Goku não conseguiria respirar. E simplesmente essa cena foi retirada. Só que se a gente levar em conta. Então, foi retirada, e aí, quando começa a saga do Champa, se não me engano, é no episódio 20 e pouco, ou 30, tem a cena em que o Whis vai falar, vai apresentar corretamente sobre os universos S, né? Ele fala, o universo no qual nos encontramos é o sétimo universo. E aí o Goku fala, nossa, sétimo universo? É a primeira vez que eu escuto sobre isso, né? Ou seja, na continuidade da adaptação do Batalha dos Deuses no anime, eles retiraram isso. E aí poderia se falar, então, viu, ó, não é uma incoerência do Daima. Levando em conta essa releitura desses acontecimentos no anime, eles retiraram isso, né? E aí até tem essa questão, né? Que quando o Whis começa a explicar lá, ele fala, os pares dos universos sempre se dão tal que seus números somam 13. Que é algo um pouco mais complexo ali, até o Goku acaba ficando confuso, fala, não entendi nada, dá pra explicar de novo? Ou seja, tem essa piada, né, de que o Goku ele é mais burrinho, mais desligado, só que se a gente levar em conta o mangá, né, escrito ali pelo Toriyama, em conjunto com o Toyotaro e desenhado pelo Toyotaro, que é algo também bastante significativo, eles adaptaram isso que ele tinha visto primeiramente no filme, né? O Bills ele falando, esse mundo é o universo 7, ele é o da destruição do universo 7, que existem 12 universos. E o Goku ali meio cansado da batalha, ele parece ficar meio confuso com isso, mas ele parece entender sobre isso. Tanto que depois, né, eu acredito que no mangá ali nem tenha, né, isso de que, eu tenho que explicar novamente. O Goku fala, nossa, é a primeira vez que eu tô ouvindo sobre isso, não sei o quê. Então, parece ser uma informação importante, né? Que a primeira vez que o Goku ele iria saber sobre o Universo 7 viria do Bills, que é algo significativo, né? Ele sendo o Deus da Destruição, ele apresentando ali sobre os outros universos, que é para expandir, né, o horizonte do Goku sobre as batalhas, que ele não conseguiu vencer o Bills, aí ele descobre que o Whis também é poderoso, e além disso existem mais 11 universos além do dele, com gente que poderia ser muito poderosa, né? É algo bastante significativo e que o Daima, infelizmente, parece que deslizou ali, né? Que é algo que pode ter sido realmente um grande deslize da obra, ou pode ser, novamente, que se a gente pensar, né, em tudo isso, será que o Daima ele tá realmente desconsiderando tudo do Super? Ele tá querendo criar uma nova linha de história sobre isso, né? Algo bastante polêmico. Então, é isso que não dá pra saber, né? Será que, assim como eu brinquei nessa thumbnail, o Daima, tô nem aí se tá tudo errado, vou fazer simplesmente a história ali, eles não estão se importando se vai se conectar coerentemente com o Super? Será que é uma nova realidade? Ou será que, na verdade, são só realmente deslizes? Porque alguns vazadores, né, alguns leakers até chegaram a falar que elementos do Daima poderiam ser futuramente utilizados no Super.
Então é algo complicado, né? Não dá pra saber o que tá acontecendo, né? O Daima, ele tá se tornando polêmico, né? Muito por isso, né? E novamente vale reforçar, né? Até o grande canal aí, Nerd, chegou a fazer um vídeo sobre isso, falando, será que o Daima agora é canônico? Será que ele desconsiderou o Super, né? E apesar do Ei Nerd, às vezes ser considerado polêmico ali pelas informações que traz, às vezes nem tudo tão bem pesquisado e tudo mais, mas parece que até nisso o Ei Nerd tá certo, né? Eles estão até os fãs, às vezes, mais básicos ali estão conseguindo pegar essa ideia de que o Dragon Ball Daima ele parece ou incoerente ou parece estar desconsiderando totalmente o Super. Então não dá pra saber, né? E vale lembrar que é outra coisa polêmica de ser dita, mas não existe nada realmente canônico, não existe nenhuma confirmação, né? Nenhum comentário oficial do Toriyama em entrevistas falando que é, o que não é canônico. Então é muito difícil de saber sobre tudo isso, né? No momento. Mas me digam aí o que vocês acham sobre tudo isso, sabe? Não esquece de comentar, se você curtiu, curte o vídeo aí, compartilha com a galera. Vamos discutir mais sobre isso, que é algo realmente importante. O Diamond ainda está no começo, mas é sempre interessante a gente já teorizar sobre isso, já conversar sobre todas essas coisas. Será que o Daima ele é simplesmente uma amálgama de incoerência? Será que os caras não estão se ligando nas coisas, eles não estão tomando todo o cuidado, ao mesmo tempo que tá trazendo muita informação de lore, né? A gente sabe que é uma obra que o Toriyama estava muito envolvido, ou será que ele simplesmente está criando uma real canonicidade para as coisas? Será que no final é o Daima que vai ser considerado muito mais importante que o Super? Ou será que é realmente só um universo paralelo? Não esquece de comentar aí, curtir e tudo mais se vocês curtiram. E até o próximo vídeo.